Meus irmãos, bom dia. Vamos nos colocar de pé, vamos orar nesse instante. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa semana, Pai, que o Senhor nos deu. Nós queremos, Pai, louvar o Teu nome e exaltá-lo nessa manhã, Pai. Agradecendo porque um dia, Pai, o Senhor veio a este mundo para nos resgatar, nos redimir, e nós queremos, Pai, usar os nossos lábios para poder declarar, Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é grandioso. Receba esse culto que prestamos a Ti nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Totalmente
Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos na presença dEle, juntos dEle, guiados pelo Seu Santo Espírito. Como é bom andar com Deus e viver a vida eterna que Ele nos tem dado em Cristo. Glórias ao nosso Deus, glórias ao Pai, glórias ao Senhor Jesus o Filho, glórias ao Espírito Santo. Que em nossos corações estejam a alegria e a santa comunhão dele, para o nosso próprio bem e para o louvor e a glória dele. Amém? Amém? Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós leremos do verso 18 ao verso 22. E neste trecho das Sagradas Escrituras, nós vamos aprender como devemos seguir a Jesus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, que a palavra de Deus seja iluminada em nós pelo Santo Espírito de Deus e, entendendo-a, possamos viver conforme os preceitos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possamos segui-lo amorosamente e fielmente. Vamos orar, e nesta oração nós queremos agradecer a Deus pelo aniversário de casamento dos irmãos Wendel e Lidiane, também do nosso irmão Alexander e Micaela, e agradecer pela vida do nosso irmão Adilho Renê, que no dia 30 completa mais um ano de vida. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos perante Ti e dedicamos ao Senhor este culto. Colocamos a nossa vida perante Ti no Teu altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque temos plena convicção de fé, que temos aceitação do Senhor, por causa da justiça dEle, da Sua cruz, e por causa da nova vida que temos nele, conforme as Suas misericórdias, conforme a Sua graça salvadora. Bendizemos-te, ó nosso Deus eterno, e Te adoramos. Obrigado, ó Pai, pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida conjugal e mais um ano de vida. Conduza-os na Tua santa presença, ensine-os a contar os seus dias de tal forma que tenham corações sábios. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, e nós Te agradecemos, Senhor, porque enviaste Jesus, e Ele é o nosso querido e bendito Salvador. Ele está em nosso coração, e como Deus Salvador, temos também a plena condição de fé, que está ao Teu lado, do Teu lado direito, e é o nosso intercessor. Obrigado, Jesus, por ter vindo a este mundo, e por ter morrido na cruz em nosso lugar, e por viver, pois venceste a morte por nós, e nos deste a vida eterna. Deus maravilhoso, continue nos conduzindo pelo Teu Santo Espírito, em adoração a Jesus e ao Senhor, para a nossa edificação e para a Tua glória, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se
jubilar, vencida toda dor, jamais se calmar. A Virgem deu a luz, a Deus glorificar, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta a terra e voa, a nova alegre voa, nasceu o Redentor. Amém, irmãos? Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele fez, né? Mas também por tudo que Ele é nas nossas vidas. Estou aqui em tua presença, contemplando quanto tu és bom. Esperarei com paciência até ouvir de novo a tua voz.
que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal, um novo dia, um novo tempo, tempo de deixar nascer, olhar pra dentro, ter a esperança naquele que faz tudo florescer. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. É Natal, Deus Filho foi dado a nós. É Natal, Deus Pai um presente nos deu. É Natal, Emmanuel, Deus presente conosco está. Deus conosco está. Deus conosco está. É Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos agradecê-lo porque o Senhor, Pai, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, e por isso, Pai, nós nessa manhã temos a liberdade de poder cultuar, louvar o teu santo nome, Pai. Que nesse momento, Pai, onde muitos estão distraídos com o secularismo, Pai, que tem nos tomado, muitos têm preocupado com presentes, preocupado com trabalho, muitas vezes em ganhar mais dinheiro, que nós possamos, Pai, entender o verdadeiro sentido do Natal, Pai, e possamos, por todo o dia de hoje, Pai, poder meditar o quão precioso é, Pai, a vinda do Teu Filho ao mundo para poder nos redimir. Aquele que era Deus, né? não usurpando ser igual a Deus, se humilhou e fez-se humano, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nessa manhã para usar o Teu servo, pastor, e que Ele fale da Tua parte, Pai, e que sejamos edificados nessa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, como é importante celebrar o Natal de Jesus, porque no Natal podemos refletir sobre o amor de Deus, e no Natal podemos ter esperança e cultivar a esperança da vida eterna. Porque Deus em Cristo
veio ao nosso encontro. Deus em Cristo veio para estar conosco. Cristo é o Emmanuel, Deus conosco, o nosso Redentor. E enquanto estávamos cantando, nasceu o Redentor, eu estava pensando, há quantos séculos isso aconteceu? Mas o Redentor nasceu, o Redentor está aí, o Redentor está presente em Jesus. E tudo que nós precisamos fazer é crermos nele, é segui-lo como nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Senhor. Nos dias do apóstolo Pedro, muitos questionavam: onde está a promessa da sua vinda? E Pedro então pôde explicar para aquelas pessoas: olha, o Senhor não retarda a sua promessa, a promessa está de pé. E ela está acontecendo todos os dias para as pessoas, mesmo ainda agora que ela não aconteceu na sua plenitude, mas ela está acontecendo todos os dias. Irmãos, a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, passam disto, mas depois dos 70, como diz as Escrituras Sagradas, nós temos canseiro e enfado nesta vida, por causa do peso dos anos sobre este corpo que não suporta o tempo. E assim, todos os dias tem pessoas se encontrando com Deus, e a promessa sendo cumprida na vida daqueles que creram. Porque quanto aos que não creram, a promessa de redenção não se concretizou, porque não creram no nome do Filho único de Deus, Jesus Cristo. Sobre estes, diz o evangelista João, o apóstolo: mas aos que não creram, permanecem sobre eles a ira de Deus. Mas os que creram têm a vida eterna. Então a promessa está aí, a promessa está presente, o Redentor está presente. E um dos grandes pecados da nossa sociedade hoje é a frieza espiritual, a falta de compromisso com a vida cristã, a vida de Cristo, a falta de compromisso com o reino de Deus e a não importância de ser igreja como organização divina, da qual devemos ser partes integrantes sempre, porque somos o corpo de Cristo, somos o corpo indivisível de Cristo, a família de Deus, a nação santa, povo de Deus. Então é bom celebrarmos o Natal, para lembrarmos que o Redentor veio, o Redentor está presente, mas devemos celebrar o Natal com Cristo em nossa vida, o Redentor entronizado no nosso coração. Para tanto, precisamos seguir a Cristo. E o texto lido logo no começo deste culto, nós encontramos duas pessoas que se dispuseram a seguir a Jesus. Uma diz: mestre, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Ele foi bem específico: onde quer que o Senhor for, eu estarei. A outra pessoa disse: mestre, eu te seguirei, mas permita-me primeiro sepultar meu pai. Não que o pai deste havia falecido, mas ele esperava que depois da morte de seu pai, ele pudesse ser um seguidor de Jesus. No primeiro caso, Jesus disse o quê? Olha, eu só quero te alertar que eu não tenho nenhum travesseiro para repousar minha cabeça. E é desta forma que você tem que estar disposto a me seguir. Já ao outro, Jesus disse o quê?
deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos, mas tu vens e segue-me. Então, para este segundo, Jesus está dizendo o seguinte: você precisa seguir-me prontamente e incondicionalmente. Ou seja, não pode haver restrição alguma para que você se torne meu seguidor. Então, prontamente, incondicionalmente, irrestritamente. Essa deve ser a atitude do seguidor de Jesus. Pensando nesse tempo em que há muita frieza e falta de fé em relação a Cristo e a vida que se deve viver com Ele e para Ele, eu observo que muitos dos que se declaram discípulos de Jesus estão se dedicando a Jesus da maneira como querem, ou da maneira que querem administrar o seu conforto pessoal nesta vida. Ou seja, eu determino minhas idas e vindas, eu determino o que eu quero e o que eu faço. E desta forma, eu sou um seguidor convenientemente a mim, e não um seguidor pronto e de forma irrestrita e incondicional seguindo a Jesus. Será que nós podemos confrontar o Senhor no dia do juízo a respeito das nossas decisões e da nossa forma como procuramos ter vivido a vida cristã neste mundo, ou como estamos vivendo agora? Será que o Senhor vai aceitar nossas justificativas? Será que o Senhor vai compreender a nossa ignorância? Na verdade, irmãos, eu tenho percebido que não há falta de conhecimento do Evangelho nos nossos dias. Há um Evangelho fácil para ser vivido. Há um Evangelho conveniente, como eu o presumo para a minha vida. O Senhor Jesus, Ele diz que devemos olhar para Ele, devemos obedecer a Sua palavra, devemos seguir. Nesse aspecto, Ele tem colocado os dons espirituais na igreja para a edificação dela. E a palavra pregada, seja pelo pastor, seja pelo professor da escola bíblica dominical, ou seja, por qualquer um dos crentes que o Espírito Santo toma para trazer a exortação da palavra, não pode ser apenas uma aula ou uma mensagem que eu me agrade dela ou não, que eu aceite ou a recuse. Eu preciso compreender que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eterna, ela é a verdade, ela é imutável e ela é a palavra da vida para a minha vida. E tudo o que diz respeito à palavra, eu abro mão de mim mesmo para vivê-la. É isso que nós precisamos entender como crentes, seguidores de Jesus Cristo. Que um dia nós vamos comparecer perante o Senhor da nossa vida, ou para a própria vida, ou para a condenação que é a morte eterna. Então nós precisamos ter segurança de fé, segurança em nossos corações que em Cristo já passamos da morte para a vida.
Em Cristo, nós temos um relacionamento de amor e filial com Deus. E em Cristo somos família e povo de Deus. E que nada pode nos separar do amor dele. E que eu creio nele de tal forma que eu sei que ele é poderoso para me guardar até o dia final da minha vida. Como ele diz, eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Mas para que eu viva eternamente com o meu Senhor, eu possa dizer a ele, eis-me aqui, usa-me. Eu acho interessante que no serviço celestial, eu vi lá uma passagem, é claro que no céu nós não vamos ter essa questão de cansar, nós não vamos ter essa questão de tempo cronológico, mas foi a linguagem que João, o apóstolo, encontrou para poder falar a respeito da adoração dos seres viventes ali perante o trono. Dizendo o seguinte, eles não se cansavam de adorar a Cristo, não cansavam de adorar ao Pai, de dia e de noite, por toda a eternidade. Às vezes a gente pensa numa vida rotineira, repetitiva, quando na verdade tudo deve ser uma novidade de vida na pessoa de Cristo pela nossa fé. Tudo deveria ser uma novidade de vida pela renovação do nosso homem interior, que se renova em Cristo, pela justiça de Cristo, na santidade de Cristo, no amor de Cristo, na bondade de Cristo e na glória dele, para a glória do Pai. Irmãos, como devemos seguir a Cristo? O Natal é apenas uma lembrança que o Redentor nasceu, que ele está presente e que aponta para a cruz de Cristo e para a nossa salvação. Seguir a Jesus é andar com Ele. Seguir a Jesus é viver para Ele. Seguir a Jesus é ter permanente comunhão com Ele e com Deus. O que Jesus nos ensinou a respeito disso? Crede em Deus, crede também em mim. E assim, irmãos, nós vamos viver em plena comunhão com Jesus, em plena comunhão com Deus, mas vamos viver também em comunhão uns com os outros, como igreja. Por que Jesus veio? Para nos salvar, é verdade, mas porque Jesus veio para nos salvar e nos reunir como igreja dele, como ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nossa comunhão é com Jesus, é com o Pai Eterno, é com o Espírito Santo, mas a nossa comunhão é uns com os outros, como salvos, como povo de Deus, como igreja. Isso é seguir Jesus. Seguir Jesus é viver a vida eterna nele e por meio. Irmãos, nossa segurança de vida eterna, nossa salvação, reside no fato de que eu e você estamos em Cristo. A cruz de Cristo é a nossa cruz, a vida de Cristo é a nossa vida. E por causa da cruz de Cristo, nós temos a justiça de Cristo. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. E Ele apagou o escrito de dívida, todos os nossos pecados que pesavam sobre nós. E apagando os nossos pecados, nos justificando mediante a fé, Ele nos deu comunhão com Deus, ou paz com Deus. Ele nos salvou.
Seguir a Cristo é isso. Mas como devemos seguir a Cristo? Devemos seguir a Cristo pela fé e por amor. O crente é um homem ou uma mulher de fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Todo aquele que se aproxima de Deus tem necessariamente crer que Ele existe, isso é fé. E o Senhor determinou que, enquanto aqui estamos, viveremos pela fé. O justo viverá da fé. Sem fé, nós não vamos poder ter comunhão com Deus, nem poderemos agradar a Deus. Mas além da fé, nós precisamos de amar a Deus, amar a Cristo, porque o amor é a base da nossa obediência, da nossa lealdade a Ele. Por que eu sigo a Cristo? Porque eu agora o amo. Por que eu agora o amo? É porque Ele me amou primeiro. Agora eu amo e eu tenho fé nele. Ele é o Filho de Deus, o meu Salvador. Deus comigo, Deus em mim, minha salvação. Então, seguir a Cristo é viver pela fé e por amor. Por que tanta frieza espiritual nos nossos dias? Por que tanta falta de fé? Porque falta amor. Quem de nós que aqui está aceitaria o desafio de morrer por Cristo por causa da nossa fé? Quem? Mas tem muitos irmãos por aí neste mundo morrendo por causa da sua fé em Cristo. Muitos irmãos nossos lançados na prisão. Muitos irmãos nossos mutilados por causa das perseguições. Muitas famílias desfeitas por causa da perseguição. Quem de nós aqui está pronto a dar a sua vida por amor a Jesus? Quem? Se fôssemos pressionados, colocados contra a parede para decidirmos em viver ou não viver por Cristo, qual seria a nossa decisão? Morro por amor a Jesus? Morro em nome da minha fé em Jesus? Mas não é simplesmente morrer por uma fé irracional. A nossa fé não é irracional. A nossa fé é baseada na verdade, a palavra de Deus. A nossa fé é baseada no próprio Cristo vivo que está conosco, na palavra dele, que é a nossa regra de fé e de luta. Irmãos, devemos seguir a Jesus pela fé e por amor, mas também devemos seguir a Jesus dependendo inteiramente dele. Lembremos que Jesus disse ao primeiro homem que disse: eu seguirei por onde quer que fores. Ele disse: olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas as suas covas ou as suas tocas, mas eu, o Filho do Homem, não tenho lugar algum onde morar ou onde repousar, ou um travesseiro para repousar a minha cabeça. Siga-me sabendo das restrições que eu tenho. Não que Jesus não pudesse ter todas estas coisas, porque tudo era dele desde o começo, como Criador. Lembram-se do barco que Jesus pegou emprestado? Era dele. Lembra-se dos cinco pães e 2 peixes que ele pegou de um garoto para poder multiplicar e alimentar uma grande multidão? Não era emprestado, era dele, porque dele são todas as coisas, nos céus e na terra. Mas uma coisa que nós consideramos como dele, e era nossa, era aquela cruz horrível
na qual ele foi crucificado. Aquela coroa de espinhos que ele recebeu na cabeça, a sangrar das frontes, aquela coroa era nossa. Tudo era dele. Mas, sendo Deus, ele não teve por usurpação o agir como tal. Ele se fez homem, servo obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. É assim que devemos seguir a Cristo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa do Senhor a uma das igrejas da Ásia no Apocalipse. Ser fiel até a morte, ou seja, morra por mim, morra por sua fé. Mas lembremos-nos, como eu disse, não é uma fé irracional. Em Romanos capítulo 12, o verso 1 diz que vos apresenteis a Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento, ou culto racional. Você sabe exatamente o que é, o que está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo. Como Paulo explicou em suas palavras, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sirvo ao Deus vivo. O Deus que criou os céus, a terra e tudo que eles há. O Deus que me amou de tal maneira que enviou Jesus para me salvar. Meu Redentor, meu Senhor. Irmãos, devemos seguir a Jesus de forma totalmente dependente dele e sem pensar no que podemos fazer para resolver, para ajudar a Jesus a suprir aquilo que precisamos. Nós não precisamos ajudar a Deus naquilo que Ele já prometeu fazer por nós. Nós somos instrumentos de Deus. Agora, devemos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Qual é o seu dom? Qual é a sua função, a sua missão no reino de Deus? Isto sim, você precisa cumpri-la com alegria, com amor, com fé. Porque o dom que Deus te deu, o serviço que Deus te deu no seu reino, isso Ele vai te pedir contas no último dia. Ele pedirá contas do seu trabalho. E você será tido. Na verdade, ele já tem um diagnóstico de quem é você, de quem sou eu. Somos servos bons e fiéis ou somos servos maus e preguiçosos? Ele sabe exatamente quem somos. E Ele deseja que o sigamos por fé, por amor, totalmente dependente dele. Então, Ele disse que os seus discípulos receberiam 100 vezes mais de tudo quanto eles poderiam ter. Aí Pedro diz, mas nós deixamos tudo. Ele diz, vocês vão ter muito mais em bens e famílias, porque vocês aceitaram o desafio de serem meus seguidores. Irmãos, já para pensar quantas famílias nucleares nós somos os que aqui estamos. Todos nossas famílias são famílias uns dos outros, porque nós somos uma só família de Cristo. Somos família de Deus. Deus nos tem dado uns aos outros, como irmãos, irmãs e família. Finalmente, irmãos, eu quero destacar aqui que devemos seguir a Jesus de forma pronta e incondicional. Foi o que Jesus disse para aquele homem, que lhe disse que o seguiria e que primeiro precisava sepultar seu pai. Ele diz, olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. É claro que essa é uma figura de linguagem, né? Toda pessoa diante de Deus que não segue a Cristo, ela está morta espiritualmente. O pecado tem deixado em condição de morte todo homem, toda mulher que ainda não creu em Cristo,
e não segue a Cristo como seu Salvador e Senhor. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos, mas tu, segue-me. Segue-me. O que Jesus disse sobre isso? Aquele que amar o pai, ou amar a mãe, ou amar a seu irmão, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, mais do que a mim, ou aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu seguidor. Porque o amor maior tem que ser Cristo, o amor maior tem que ser Deus. O reino de Deus precisa ser a prioridade da vida do discípulo, daquele que serve a Cristo. Então, seguir a Cristo de forma pronta e incondicional. E Ele mesmo prometeu o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele, o nosso pastor celestial, disse o quê? Fala no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deus cuida de nós. Cuida das aves dos céus, cuida das flores do campo, e cuida de mim, e cuida de você, que valemos muito mais do que as árvores e do que as flores. Meus irmãos, eu quero concluir então dizendo o seguinte, que como seguidores de Jesus, precisamos andar com Jesus como Ele andou, mas andar com fé, com amor, andar na inteira dependência dEle ou de Deus, andar prontamente e sem colocar nenhuma restrição para isso. E assim nós vamos aprender que precisamos mudar a nossa forma de enxergar a vida cristã no próprio reino de Deus. Porque em muito, o reino de Deus é apenas um programa na vida de muitos de nós, ou quase todos, porque nem todos estão colocando Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. E eu digo isso para que possamos considerar nossos caminhos e observar como Deus quer que estejamos seguindo a Cristo, como Deus quer que estejamos seguindo o plano de Deus, para o nosso bem e para que não haja nada do que nos envergonhar, nem agora, nem no dia do juízo. Porque a minha e a sua salvação é a obra exclusiva de Cristo, é uma dádiva dele, para que eu e você nos adequemos ao propósito de Deus, e não Deus se adequando aos propósitos da nossa vida. Que possamos seguir a Jesus, irmãos e irmãs, desta forma, com fé, por amor, dependendo inteiramente dEle, e prontamente e incondicionalmente, vivendo com Jesus, vivendo para Jesus e para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e que em sua graça e em seu poder em Cristo, conforme a fé e a sua salvação, possamos viver. Amém. Vamos orar e assim vamos encerrar a nossa reflexão desta manhã. Pai eterno, nós te agradecemos pelo seu grande amor, por esse amor tão imensurável, Senhor, que tem sido paciente conosco e tem tolerado muitas coisas que deveríamos mudar na nossa vida. Dá-nos graça, dá-nos poder, dá-nos direção do Teu Santo Espírito, dá-nos visão espiritual, visão celestial de Ti, do Teu reino, das Tuas obras, para que possamos viver plenamente em Cristo e por meio dEle, para adorá-lo, servir-lhe ao Senhor e ao Espírito Santo, para sermos servos também uns dos outros, Pai, e sermos bênçãos na vida uns dos outros. Guia nossas vidas e guia a Tua igreja, Senhor, e que possamos ser
leais seguidores de Cristo, verdadeiros adoradores, e assim, guardados por Ti na perseverança em Cristo, no amor dEle, na graça dEle, no poder dEle, para a tua glória. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.